eles acharam que Deus tinha esquecido dos seus sonhos, que Deus tinha esquecido dos seus projetos, que Deus tinha esquecido do seu choro, da sua lamentação, da sua oração, do seu voto, mas Deus não esqueceu. Deus fez questão de descer na terra para poder exaltar o seu povo. Então isto demonstra que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E o que aconteceu? Deus enviou Moisés, e Moisés começou a anunciar o feito do Senhor, começou a anunciar a palavra do Senhor, dizendo: Deus me enviou até vós, para que vós sejam livres, para que possais adorar o nome do Senhor, para que possas receber realmente o cumprimento da promessa de Deus. E diz a Bíblia que eles duvidaram, eles tiveram dúvida no seu coração, murmuraram contra Moisés, dizendo: não foi Deus que lhe apareceu, não foi Deus que falou contigo, Deus não está aqui, Deus não está conosco, Deus não está trabalhando em favor da nossa vida. Mas eles não entenderam que enquanto eles estavam pensando que Deus não estava nem aí, que Deus não se importava, Deus estava trabalhando, Deus estava envergonhando os seus inimigos. Por isso eu tenho o costume de dizer: querido, Deus não chama a gente apenas para ver, Deus chama para participar. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para o seu povo e para a sua igreja. Então glorifique e exalte a Deus, porque a Bíblia diz que Deus está trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Eles não entenderam o propósito de Deus, mas o que era aquilo, pastor? Aquilo era Deus agindo para que os seus inimigos fossem envergonhados e eles não saíssem de mão vazia. Então para eles Deus não estava agindo, mas Deus estava envergonhando os seus inimigos. Então entenda, você que ainda não viu a sua bênção, você que ainda não viu as portas se abrir, você que ainda não viu o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, não é porque Deus não está trabalhando, é porque Ele está envergonhando o adversário, para você sair do Egito de mão cheia, glorificando, exaltando o nome daquele que trabalha em favor da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus se revela a Faraó e manda que liberte o seu povo. Mas existe um porém. Deus diz: o meu povo não sairá daqui de mão vazia. Isso é a prova que Deus trabalha em favor da nossa vida. Isso é a prova que Deus tem interesse de encher o nosso celeiro. Deus tem interesse de encher a nossa vida, tanto espiritual como material. O que é isso, pastor? E eu tenho ousadia para te dizer: Deus está trabalhando, não é só para mudar a tua vida espiritual, não é só para mudar o teu caráter, mas é para poder escrever a tua história, é para poder te dar um novo nome, é para poder te dar um novo rumo, porque quando Ele chama para a conquista e para a vitória, Ele chama para que o nome dEle seja glorificado. Se você acredita, levante a tua mão, glorifique e exalte a Deus nesta noite. Aleluia. E eu fico feliz, irmãos, que aquilo que Deus fez no passado, Ele faz no presente. Aquela nação saiu de mão cheia. Eles saíram do Egito e não saíram de mão vazia. Saíram com boi, com carneiro, com prata, com ouro. Eles saíram com posse, porque Deus é um Deus da prosperidade. Olha para o seu irmão, diga para ele: um dia eu ainda vou vender dinheiro. Mas se você é ousado, diga para ele isso. Isso é ousadia do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Jesus não deixou ninguém de mão vazia. Jesus não deixou ninguém sem pagar a sua conta, a sua dívida. Jesus não deixou ninguém sem nada para oferecer, para poder dar. Eles saíram de mão cheia, porque diz a Bíblia que Deus é Deus de providência. É um Deus de providência. E aquilo que Deus fez no passado, Deus Ele faz também no presente. Aquilo que Deus fez com esse povo, Deus também vai fazer com você na face